Bem-vindos à Islândia. Existem lugares que não se explicam, apenas se sentem. E esse é um deles. Durante 10 dias cruzamos a Islândia no inverno, guiados pelo silêncio e pela grandiosidade da natureza. Nosso objetivo era dar a volta na ilha. Então começamos pelo norte. Escolhemos esse trajeto menos comum, já que o clima estava mais favorável por lá. Aqui na Islândia, é essencial verificar as condições climáticas, pois o tempo muda rapidamente e algumas vias podem estar fechadas. Felizmente, o sistema de monitoramento do país funciona muito bem e você sempre encontra atualizações sobre as condições das vias no site oficial. Decidimos fazer essa road trip de motorhome porque queríamos experimentar esse estilo de vida. Queríamos viver cada momento com calma, explorar cada lugar com profundidade e aproveitar todos os detalhes do caminho. Afinal, com o motorhome, você carrega sua casa e tem a liberdade de ir para onde quiser. Agora estamos chegando na cachoeira Godafoss. A entrada e o estacionamento aqui são gratuitos. As trilhas são de fácil acesso, levando de 5 a 10 minutos para chegar aos mirantes. O nome Godafoss significa Cachoeira dos Deuses em islandês. Ele está ligado a um evento histórico, no ano 1000 d.C., quando a Islândia decidiu oficialmente adotar o cristianismo. Segundo a lenda, o líder Thorgeir Ljósvetningagoði, que fez a mediação da decisão, jogou as estátuas dos antigos deuses nórdicos na cachoeira como um ato simbólico de abandono do paganismo e aceitação do cristianismo. Isso deu origem ao nome da cachoeira. Como ainda tínhamos algumas horas de luz do dia, aproveitamos para ir até o chuveiro geotérmico antes de procurar um camping para dormir. A Islândia é um dos lugares com mais atividade geotérmica do planeta. E agora estamos indo para a região de Krafla, onde tem chuveiros aquecidos naturalmente pelas fontes geotérmicas. Vamos ver se a água é realmente quentinha. E se for, vamos aproveitar esse banho único. Na Islândia é assim. A cada piscar de olhos, uma paisagem inacreditável surge, fazendo você parar o tempo todo. O chuveiro ficava bem ao lado da rodovia e quando chegamos, estava vazio. Então, conseguimos aproveitar sozinhos. A água estava quentinha. Agora que o dia está chegando ao fim, não tem como não repetir o quanto a Islândia é perfeita. Caminhar pelas estradas aqui é uma experiência incrível, especialmente no inverno. Os dias são curtos, com poucas horas de luz solar, mas as noites compensam, porque sempre ficamos na expectativa de ver as auroras. Hoje, na região onde estávamos, havia previsão de aurora, e para nossa surpresa, no meio da estrada, a caminho do camping, tivemos o privilégio de ver uma. Então paramos o carro para apreciá-la e registrar esse momento.
Todo dia acordávamos por volta das 9 horas da manhã, ainda no escuro. Nossa primeira noite na Islândia foi marcada por ventos fortes, com rajadas de aproximadamente 100 km por hora. O motorhome balançou bastante e o barulho do vento era intenso. Mas, apesar disso, conseguimos descansar e ter uma boa noite de sono. O café da manhã sempre foi a nossa refeição favorita, e no motorhome isso se tornou ainda mais especial. Tínhamos tudo o que precisávamos para cozinhar e preparar nossas refeições, mas o que realmente tornava esse momento único era acordar a cada dia com uma paisagem diferente. Começar o dia com uma vista como essa era uma experiência realmente incrível. Pessoal, estamos aqui no noroeste da Islândia. Vou mostrar um pouco para vocês aqui, ó. Aqui na Islândia o tipo de turismo que nós estamos fazendo, que é um turismo mais autônomo, que a gente anda de motorhome, né? A gente alugou um motorhome para mostrar para vocês já viram. Então, assim, a nossa casinha é essa que a gente passa no mercado, faz umas compras, a gente cozinha praticamente tudo lá dentro. Porém, a gente tem que sempre parar em campos, né? A gente não é igual a outros lugares que você pode parar em qualquer rua, encostar a sua casinha e dormir. Aqui não. Aqui a gente sempre tem que parar em campos, né? E alguns campos tem uma área muito boa que você pode se alimentar, tem banheiros. Vou mostrar um pouco pra vocês aqui, ó. Aqui são os banheiros. E ali na frente tem um restaurante que tem bastante opção de café da manhã, almoço também, janta. E Filipão, vou mostrar aqui pra vocês um pouco. E aí, galera, isso aqui é o restaurante do campo que a gente está. Você pode ver que é uma estrutura muito boa, realmente. Galera, olha esse alce e esse dogzinho, são brothers dois. E aí, rapaz, como é que você tá, hein? Como é que você tá, hein? Hein? Como é que você tá? Vem cá, vem. Se liga nesse carro. Parece um Jeep com roda de trator. Olha que loucura. Os pneus ele consegue encher e esvaziar lá de dentro. Loucura isso aqui, velho. Só na Islândia vai ver uma coisa dessa. Então seguimos o ritual de desconectar o cabo de carregamento de energia antes de sair. Para que as tomadas funcionassem, era necessário que o motorhome estivesse conectado à energia. Então, todas as noites,
precisávamos procurar campings com energia disponível. Na maioria deles, era necessário pagar uma taxa extra pela energia. Para aproveitar ao máximo o tempo de luz solar, a gente tentou manter uma rotina certa, sempre saindo às 10 horas da manhã. Hoje, a ideia é visitar 2 cachoeiras icônicas. Vamos ver se dá tempo, porque a trilha para chegar nelas é bastante longa. Sinto colocado, vamos nessa. Mais um dia de aventura. Chegamos ao primeiro destino do dia. O local tem uma taxa de visitação. A trilha tem 5 quilômetros e depois de caminhar 1 quilômetro, encontramos a cachoeira Studlagil. Cercada por formações de basalto, o lugar é simplesmente impressionante. sol aqui na Islândia, ele parece sempre com o sol ali de 8, 8 e meia da manhã no Brasil. Então ele fica aquilo ali o dia inteiro e ele por volta de 2 horas da tarde já começa a baixar de novo, já aparecendo como se fosse um sol de 5, 5 e meia, 6 horas da tarde no Brasil, quase se pondo já. E isso acontece devido que a Islândia está bem próxima do Polo Norte e, né, no período do inverno a Terra se move de uma forma que o Sol afasta mais ainda do Polo Norte e isso acaba tendo dias mais curtos, né, aqui na Islândia, né? Então, por volta aqui está amanhecendo por volta assim de 10 da manhã mais ou menos, 9 e meia da manhã, e tá por volta de 4 e meia da tarde já está ficando totalmente escuro aqui.
Islândia, o abastecimento é self-service, ou seja, você mesmo faz tudo. Primeiro, paga no caixa automático ao lado das bombas, escolhe qual delas vai usar e depois abastece. No nosso caso, era diesel. O preço do combustível aqui é bem caro. O litro custa, em média, R$12. Além disso, tivemos a infelicidade de abastecer no posto Olis, que faz um bloqueio extra no seu cartão. Eles retêm um valor a mais, que no nosso caso foi quase o dobro do que abastecemos, e só liberam depois de alguns dias. Fica a dica: se planeje bem para não ter surpresas no orçamento enquanto viaja por aqui. Com o dia quase no fim, não conseguimos visitar a segunda cachoeira. Seguimos em busca de um lugar para passar a noite e, no caminho, paramos para observar a lua cheia, que já estava nascendo. O céu no horizonte estava em um tom de rosa e a lua com um tom dourado. Foi o nascer da lua mais lindo que já tínhamos visto. Chegamos ao camping com um vento tão forte que parecia capaz de nos carregar. Algo bem típico da Islândia. A previsão de aurora estava intensa na região, então decidimos sair em busca dela. Não foi preciso ir muito longe. Bastou dirigir 5 minutos para escapar da poluição luminosa do camping, e lá estava ela dançando no céu. Acordamos, preparamos um café e, como havíamos chegado à noite no camping, não tínhamos ideia da paisagem que nos cercava. Ao abrir a porta do motorhome, fomos surpreendidos pela vista das montanhas ao nosso redor. Então, com essa energia, seguimos para o nosso dia. A grandiosidade de Vestrahorn nos deixou sem palavras, como se estivéssemos entrando em um outro mundo. Agora estamos chegando à Vila Viking, um lugar criado como cenário para um filme que nunca aconteceu. O local é cercado por uma paisagem selvagem e imponente, entre montanhas e o mar. A vila foi mantida e recria um ambiente viking, com casas de madeira rústicas e telhados de grama. Ali, entre o silêncio das montanhas de Vestrahorn, é fácil imaginar os vikings vivendo nesse cenário, como se o tempo tivesse parado, tornando a visita uma experiência única.
Agora estamos indo para um dos lugares mais mágicos da Islândia, a Jökulsárlón Glacier Lagoon. Este é o ponto onde o glaciar Vatnajökull encontra o oceano, formando uma lagoa cheia de icebergs flutuantes que se desprendem da geleira. Logo ao lado, vamos explorar a Diamond Beach, uma praia de areia preta, onde os blocos de gelo ficam espalhados pela costa, criando um contraste único e fascinante com o escuro da areia. Mais um dia chega ao fim e escolhemos um lugar especial para passar a noite, bem ao lado de uma cachoeira. O céu estava com um pouco de nuvens, mas com a previsão de aurora alta, decidimos tentar a sorte. Ver a aurora é algo indescritível. Quando ela começa a aparecer, é como se o verde começasse a dançar no céu, se espalhando como uma cortina de luz que se move de um lado para o outro. O céu fica vivo. As ondas de verde vão fluindo, mudando de intensidade. Você fica hipnotizado, esperando o próximo movimento, e de repente tudo ao redor desaparece. Hoje vamos visitar a famosa praia de areia preta da Islândia, aquela com as incríveis formações de basalto. Mas antes disso, vamos resolver algumas coisas. A prioridade do dia é encontrar um posto para comprar gás para o aquecedor, que acabou esta noite, e também adicionar o aditivo AdBlue no carro, já que estava sinalizando que precisava. Conseguimos achar o gás aqui agora. Então hoje a gente não.
Quando pegamos o motorhome, compramos 2 botijões de gás com a locadora. No quarto dia, o gás acabou, então compramos mais 2, o que deu para o resto da viagem. Uma dica importante: nos postos de combustível, há venda de gás, e é muito mais barato do que comprar na locadora do motorhome. Na Islândia, muitos motorhomes usam AdBlue para reduzir a emissão de poluentes. O carro avisa quando é hora de reabastecer. E é importante não deixar o tanque vazio para garantir o bom desempenho do motor e evitar problemas no funcionamento. Isso também ajuda a atender às normas ambientais, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Colocamos o AdBlue e seguimos rumo à famosa praia de areia preta da Islândia, a Reynisfjara. Hoje, os planos são explorar o famoso campo geotérmico de Geysir, onde vamos ver o Strokkur em erupção, e depois, passar a tarde relaxando nas termas, aproveitando as águas quentes, já que essa noite nevou bastante aqui na região. Então, o cenário está lindamente coberto por neve. O camping onde dormimos essa noite é bem estruturado, então antes de seguir o dia, vamos tomar um café e deixar um registro especial. O meu é o seu, né? Somar registrado.
Estamos chegando no famoso campo geotérmico de Geyser, no Vale de Halkadalur. Este é o lugar onde o geyser original, que deu nome ao fenômeno, está localizado. Embora ele não seja mais tão ativo, o Strokkur, que fica próximo, continua a fazer erupções regulares, lançando jatos de água a até 30 metros de altura a cada 5 a 10 minutos. Depois de conhecer o geyser, seguimos para as termas, prontos para aproveitar as águas geotérmicas quentinhas e relaxar. Cada vista é mais épica que a anterior, e a paisagem muda o tempo todo. Não tem como deixar de capturar cada novo cenário impressionante que surge a todo momento. Pessoal, já uma dica aqui, a altitude máxima para voar com drone aqui na Islândia é 120 metros, devido ao trânsito aéreo e de aeronaves constante. Decidimos conhecer a Hrunalaug, por parecer ser uma termas mais reservada e pela sua beleza, que remete a um cenário viking. Para ter acesso, pagamos 2.500 coroas islandesas, cerca de R$100 por pessoa. So eating facility in the black shelters over there, and then the hot spring is just 20-30 meters further. We usually put time limit of 1.5 hours, but I'm not stressed about that when there are so few people. Okay, I hope you enjoyed. Be careful, everything is a little bit slippery because of the cold weather. Estava frio, a paisagem estava coberta por neve. Enquanto caminhávamos em direção à terma, o ambiente ao redor parecia de outro mundo. O silêncio da natureza e o ar gelado tornavam a caminhada ainda mais impressionante, como se estivéssemos nos aproximando de um refúgio secreto. Saímos da terma em um cenário mágico, com o sol se pondo e a lua nascendo, o céu rosa e a lua dourada. Os cavalos no campo completavam aquele momento perfeito, como se estivéssemos em um quadro da natureza. Hoje vamos explorar o Parque Nacional Thingvellir, um lugar onde as placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia se encontram. Ao caminhar por essas fissuras, sentimos a vastidão do que acontece sob nossos pés, uma força invisível, mas tão real que podemos senti-la. Cada passo nos faz refletir sobre a grandiosidade da natureza.
lembrados de que vivemos sobre algo dinâmico, em constante transformação. O solo se move, as falhas se expandem. Sentimos a energia bruta da natureza e percebemos mais do que nunca o quanto somos passageiros, pequenos diante dessas forças poderosas que moldam o mundo há milhões de anos. Hoje decidimos rodar uns quilômetros a mais para nos aproximar do próximo destino que queremos visitar amanhã. No trajeto, cruzamos o Hvalfjordur Tunnel, um túnel submarino de 5,8 km de extensão que passa por baixo do Fjord Hvalfjordur. Desde 2018, o túnel é completamente gratuito, o que o torna ainda mais conveniente. Atravessá-lo foi uma experiência interessante, pensando na engenharia envolvida em criar uma estrutura que desce até 165 metros abaixo do nível do mar. Aproveitamos que no meio do caminho havia um supermercado bônus e paramos para reabastecer algumas coisas que estavam faltando. O supermercado bônus é um dos mais populares da Islândia, conhecido por ser uma opção econômica para compras no país, onde os preços costumam ser altos. É bem fácil reconhecê-lo pelo logotipo, que é um porquinho rosa. Bem ao lado do supermercado, tinha um posto N1, onde estávamos abastecendo sempre, já que depois do problema que tivemos com outro posto, o N1 foi o mais viável em relação a bloqueio no cartão de crédito. Nosso tanque já estava um pouco baixo, então aproveitamos para abastecer ali mesmo. E o mais interessante da Islândia é que, em qualquer lugar, sempre tem um posto de gasolina por perto. Mesmo nos locais mais isolados, é fácil encontrar um posto, o que torna as viagens por aqui mais tranquilas. Depois de abastecer, seguimos rumo à península de Snæfellsnes, que tinha a cidade mais próxima do nosso destino de amanhã. Aqui no inverno, especialmente nas áreas mais remotas, a maioria dos campings fecha. Então, nosso desafio era encontrar um camping que estivesse aberto e que ainda tivesse energia disponível para passarmos a noite. Esta noite acabamos dormindo em um camping fechado. Procuramos bastante e passamos por outros campings fechados até encontrar este, o único com energia disponível. Estávamos em um local muito isolado. Acordamos bem cedo e saímos antes do amanhecer, pois queríamos aproveitar ao máximo o dia para explorar uma montanha, cenário de filme. A Kirkjufell, uma montanha icônica que apareceu em várias produções, incluindo Game of Thrones. Uma das paisagens mais fotografadas da Islândia. Estamos ansiosos para conhecê-la. Os cavalos islandeses são irresistíveis. Eles têm uma energia tão calma e uma beleza única, é impossível não querer se aproximar e fazer carinho neles.
estamos a caminho de outro cenário emblemático da Islândia. A Igreja Preta de Budakirkja, construída em 1844, com sua cor preta marcante, ela se destaca no meio do campo de lava e ao lado do oceano. O isolamento e a tranquilidade do local criam uma energia única, proporcionando uma sensação de paz incomparável. O cenário ao nosso redor é impressionante. Montanhas com picos cobertos de neve surgem à distância, enquanto campos de lava se espalham por quilômetros. Pelo caminho, vemos riachos congelados e cachoeiras parcialmente cobertas de gelo, criando contrastes únicos na paisagem. Ao fundo, o oceano se mistura com o horizonte, e a cada curva da estrada, o panorama muda, revelando formações vulcânicas e a singularidade desse ambiente isolado. Mais um dia chega ao fim, e a Islândia é linda em qualquer momento, seja sob a luz do dia ou da noite. Passamos a noite no Siglufjordur Campsite, em uma cidadezinha na região de Dihunatinvestra, rodeada por montanhas. Hoje, o plano é conhecer mais cachoeiras. Dirigir pelo país tem sido uma experiência única, com paisagens que mudam a cada curva. Cada dia é uma nova descoberta. Tell me if you knew. Would you hold it above my head and say it's all for the best? No, my life I've wondered what I should say. It always feels like a mistake. Another hysterical craze. I'm getting less brave by the day. Oh, poor me. Oh, say A Islândia é famosa por suas inúmeras cachoeiras,
e é impossível visitar todas. São mais de 10.000 espalhadas pelo país, algumas de fácil acesso e outras isoladas. A cachoeira de hoje é uma das mais isoladas, com uma trilha mais difícil que leva cerca de 1 hora de caminhada. É necessário descer um trecho íngreme, mas a vista no final faz todo o esforço valer a pena. Agora estamos dirigindo em direção a Grindavik, e nossos dias na Islândia estão quase chegando ao fim. Passamos por uma região onde o vento estava muito forte, espalhando a neve e transformando tudo ao redor em um imenso manto branco. A pista praticamente desapareceu, e o que vimos foi um cenário onde só havia neve e o brilho do sol, como se estivéssemos no céu. Paramos, pois estava tão impressionante que tivemos que sair do carro para sentir aquele momento. Como ainda era o início do inverno, as paisagens não estavam completamente congeladas. Por isso, tivemos a chance de presenciar as cachoeiras com águas parcialmente congeladas, formando esculturas naturais enquanto escorriam pelas montanhas. Viajar para a Islândia é estar cara a cara com a natureza de verdade. É parar, olhar, sentir. Um lugar que te faz desacelerar e se impressionar a cada instante. A luz do sol já estava quase acabando, e a paisagem seguia coberta de neve. Paramos para abastecer antes de continuar a viagem para Reykjavik. Passamos a noite em Reykjavik, a capital do país. Agora estamos chegando à igreja de Hallgrímskirkja, uma das mais icônicas da Islândia. O que a torna tão especial é sua arquitetura, inspirada nas formações de basalto que se formam quando a lava vulcânica resfria, criando colunas geométricas impressionantes. Essas colunas são um símbolo natural do país, e a igreja reflete essa conexão profunda entre a cultura islandesa e as forças poderosas da sua natureza. Aqui na Islândia, bebida alcoólica não se vende em qualquer lugar, tá? Não se encontra em qualquer lugar, apenas em uma loja. A gente rodou várias cidades aqui da Islândia, apenas em uma loja que vende, que é essa Vínbud. É a única loja que você encontra bebida alcoólica. E a gente está indo comprar agora um vinho para finalizar essa viagem com chave de ouro. Degustar o nosso vinho. Vamos lá comer um cachorro quente, né? Provar o cachorro quente da Islândia.
fontes, o cachorro quente é bom, né? Na última noite, alugamos um hotel, pois faziam 2 dias que não tomávamos banho. O sistema de anticongelamento de água do motorhome não estava funcionando, e o único camping aberto tinha apenas chuveiro frio. Escolhemos o hotel para descansar e tomar um banho quente antes de encerrar a viagem. Nosso último dia ficou reservado para conhecer Grindavik, uma pequena cidade na costa sul da Islândia, conhecida por sua proximidade com o vulcão Fagradalsfjall e pelas incríveis paisagens vulcânicas. A erupção do vulcão Fagradalsfjall, que começou em 2021, continuou até recentemente e, para nossa surpresa, ele estava prestes a entrar em erupção novamente. A cidade tem uma atmosfera tranquila, mas o que mais chama a atenção são as atividades vulcânicas. A lava solidificada cobriu grandes áreas. Com a lava se aproximando, as estradas foram proibidas e a fumaça ainda saía de locais em resfriamento. O governo ordenou a evacuação, dando à cidade um ar de abandono. Pela manhã, caminhávamos no vulcão, e à noite ele acordou, em 20 de novembro de 2024. Este é o nosso primeiro vídeo do Vagamundo Venture. Se curtiu, se inscreve no canal e deixa seu like para acompanhar tudo o que vem por aí. Em breve, iniciaremos nossa jornada pela América de motorhome e queremos que você esteja conosco. Siga nosso Instagram, Vagamundo Venture.